do Instituto Vida para Todos, dessa vez diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Nós estamos dentro do escopo do tema geral, o Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos à mensagem de número 3, cujo título é A Eternidade Passada e o Tempo. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 1 a 2, Efésios 1, versículos de 9 a 10, de 22 a 23, capítulo 5, de 15 a 17, 1 Coríntios 15, 24 a 28, Apocalipse 20, versículos 10, 14 e 15, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Graças a Deus, o Senhor nos conduziu para ver os escritos de João. E para nossa surpresa, logo na mensagem de número 1, ele nos revelou que o Evangelho de João começa a nos levar para o alto, para o céu. Graças a Deus que o Evangelho de João, ele é representado por uma águia, porque o Evangelho de João retrata o nosso Senhor Jesus como Deus. O Evangelho de Mateus retrata o nosso Senhor Jesus como Rei. Ele é o Rei do reino dos céus, ele é o Rei da linhagem de Davi. Ele veio aqui na terra para estabelecer o seu reino, o seu governo, e por fim Deus Pai o designou para reinar sobre todas as nações. E o Evangelho de Marcos retrata o nosso Senhor Jesus como um servo. Ele veio aqui na terra, se tornou um homem, assumiu a forma de um servo. Um servo não tem genealogia, um servo não tem direito trabalhista, um servo está aqui para servir e não para ser reconhecido e nem para receber elogios. Ele veio aqui na terra para servir o homem e servir a Deus. E o Evangelho de nós estamos no Evangelho de Lucas, retrata o nosso Senhor Jesus como um homem, pois o homem representa toda a criatura, e o homem foi eleito por Deus para fazer a vontade de Deus, porque o homem foi criado diferentemente de todas as outras criaturas. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, ao criar o homem, soprou nas suas narinas e criou o espírito humano nele. Então o homem é diferente de todas as outras criaturas e representado, pelo Evangelho de Lucas. E finalmente o Evangelho de João é representado por uma águia, porque João retrata nosso Senhor Jesus como Deus. Havia naquela época já muitas heresias correndo dentre o povo de Deus, e dizendo que Jesus não era verdadeiramente um homem, e outros diziam que Jesus não era Deus, era meramente um homem. Mas João fez questão de deixar bem claro que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Por isso que o Evangelho de João, ele nos leva para o alto sobre as asas de uma águia. Então, daqui para frente, nós vamos ver todas as coisas lá do alto, porque João visa nos levar para o alto. Não queremos ver as coisas na visão de uma formiga que não sai do chão, É apenas uma visão bidimensional. Mas nós queremos ser elevados
até o alto para ver as coisas como Deus vê. Deus quer nos levar para o alto, ver as coisas lá do alto. Por isso que logo no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então aqui já mostra, queridos irmãos, aqui diz: no princípio era a palavra. Esse princípio aqui de João capítulo 1, versículo 1, não é o princípio da criação, não é o princípio do mundo. Esse princípio do Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz respeito à eternidade passada. Então, desde a eternidade passada, a palavra já estava ali. E a palavra é o Filho de Deus, e a palavra é Cristo. A palavra já existia no princípio, na eternidade passada. E a palavra estava com Deus. Aqui mostra que o Filho estava com o Pai, Cristo estava com Deus, mostra a coexistência do Filho e o Pai na eternidade passada. Tá? E também mostra que a palavra era Deus. Então, o Filho também era Deus, Cristo era Deus, ele é Deus. Tá? Então, para deixar bem claro, o Evangelho de João foi escrito dessa forma, logo no primeiro versículo, afirmando que Jesus é Deus. E Jesus é Cristo, que estava com Deus. Jesus estava já no princípio com Deus. Muito bem. Diferentemente do princípio do primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis 1, versículo 1 também fala de um princípio. Abra sua Bíblia em Gênesis. Ali diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o princípio do tempo. O princípio de João capítulo 1, versículo 1, ainda não tinha iniciado o tempo. Se tratava da eternidade passada. Espero que vocês estejam me entendendo. A partir do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, aí começa a contagem do tempo. No momento em que Deus começa a criar, Deus inicia a contagem do tempo. Por quê? Porque Deus, ele habita na eternidade. Na dimensão de Deus não há tempo. Deus não está limitado como nós ao tempo e ao espaço. Deus habita a eternidade. Isaías 57 nos mostra: Deus é o alto, o sublime, que habita a eternidade. Ele está na eternidade, na dimensão que ele está, não há tempo, o tempo não passa, por isso que não há mudança em Deus, não há nem sombra sequer de variação em Deus, porque Deus habita na eternidade. Por isso que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque ele habita a eternidade. Então, em Deus não há questão do tempo, mas para haver a criação, Deus precisou iniciar o tempo. Não sei se vocês estão me acompanhando. Então, Gênesis 1, versículo 1, começa a contar o tempo. E nós hoje, como criaturas, nós vivemos dentro do tempo. Para nós, veja o seu relógio. Vamos contar 5 segundos. Agora, 1, 2, 3,
4, 5. Esses 5 segundos que eu contei não voltarão mais. Não há como voltar. O tempo é implacável. Se você perdeu, perdeu. Então o tempo não volta. Não há como fazer voltar o tempo. Por isso que a Bíblia fala para nós remir o tempo. Não vamos deixar desperdiçar um minuto sequer. O tempo é importante. Tá? O tempo termina quando? O tempo serve para quê? Será que Deus criou o tempo é só para se divertir? Não. Tudo tem um propósito. Para que serve o tempo? Tá? Então, vamos para o livro de Efésios, capítulo 1. Versículos 9 e 10 vão nos dar uma luz muito clara com relação ao que Deus quer fazer no tempo. O que será que Deus quer fazer no tempo? Qual será a vontade de Deus? Irmãos, todos os cristãos que se importam com Deus querem fazer a vontade de Deus, não é verdade? Tanto é que é muito comum entre os cristãos dizerem o seguinte: qual será a vontade de Deus para a minha vida, não é assim? Eu estou diante de uma indefinição, eu preciso tomar uma decisão. Será que a vontade de Deus para mim é escolher o A ou escolher o B? Será, que a carreira que eu devo seguir, qual delas é da vontade de Deus? Eu devo seguir essa carreira ou aquela? Ou devo casar com essa moça ou aquela? Quer dizer, então os cristãos vivem todo o tempo perguntando qual é a vontade de Deus. Só que para nós, irmãos, a vontade de Deus está muito a varejo. Essa é a vontade de Deus, aquela é a vontade de Deus. Irmãos, aqui esses 2 versículos trazem uma grande revelação para nós sobre o que é a vontade de Deus. Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual será a vontade de Deus? Que é um mistério e ninguém sabe o que é. E agora Deus está revelando por meio da palavra do apóstolo Paulo. Versículo 10 diz o quê? Qual é a vontade de Deus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Entenderam ou não? Não entenderam, tá? Desvendando o mistério da sua vontade, que é de fazer convergir. Essa palavra em grego, convergir, significa colocar debaixo de um cabeça, é um encabeçamento, de fazer encabeçar nele, esse nele aqui é em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu, que são os seres angelicais, tanto as da terra. Então, todas as coisas que Deus criou precisam estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Esta é a vontade de Deus. Por que eu fiz questão de voltar um pouco? A mensagem 2 que nós falamos em Belo Horizonte nos deu essa indicação. Só que eu percebi que essa palavra, essa revelação, irmãos, é uma pérola. Nós não podemos deixar passar de qualquer forma, de uma maneira superficial.
nós, como a igreja, precisamos entender qual é a vontade de Deus. Não é meramente eu escolher A ou B, a vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. Só que Efésios 1 também mostra como Deus vai fazer isso. Então Deus precisa da sua igreja para fazer isso. A igreja é o corpo de Cristo. Tá? Olha no capítulo 1 ainda de Efésios, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja com a finalidade de Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E isso quer dizer o quê? A igreja é um meio para Deus colocar Cristo como o cabeça sobre a igreja primeiro, e através da igreja, Deus conseguir fazer Cristo encabeçar sobre todas as outras coisas. Porque o versículo 23 diz assim: a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus deseja primeiramente que Cristo encha a sua igreja, que é o seu corpo, para que ele possa encabeçá-la. Cristo precisa primeiramente encabeçar a sua igreja, ser o cabeça sobre a sua igreja, para depois usar a igreja como meio para encabeçar todas as demais coisas, todas as coisas do céu e na terra. Vocês estão me entendendo? Esta é a vontade de Deus. Agora eu pergunto, como Deus está fazendo para Cristo encabeçar a sua igreja? Como Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Não é somente, irmãos, através dos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, se eu ensinar você, dizer que você precisa ter Cristo como seu cabeça na sua vida. Então, esse é um ensinamento. E esse ensinamento lhe ensina que você precisa que Cristo seja a cabeça da sua vida. Esse é um ensinamento. De certa forma, esse ensinamento vira uma imposição. Você precisa ter Cristo como seu cabeça em tudo que você faz. Mas não necessariamente você consegue fazer isso. Por exemplo, a Bíblia ensina no casamento: maridos, amai a vossa mulher, as vossas mulheres. Mulheres, sede submisso aos vossos maridos. Esse é o ensinamento. E um bom cristão procura seguir o ensinamento, não é verdade? Mas será que isso acontece na nossa vida? Será que todos os maridos estão amando suas mulheres, de fato? Será que todas as mulheres estão sendo submissas aos seus maridos, de fato? Irmãos, isso é um ensinamento, mas não necessariamente seja a realidade. Vocês estão me entendendo? Então, como Deus consegue fazer que isso seja uma realidade? Então, não é apenas um ensinamento que vai resolver. Cristo precisa, Deus precisa encher você. Encher você com o quê? Encher você com Cristo. Vamos fazer o seguinte. Vou falar um pouquinho do tempo.
O tempo começou com a criação em Gênesis 1:1. E aqui no versículo 9 que eu li, Efésios 1, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Que significa na dispensação da plenitude dos tempos? Me explica. Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas através da dispensação na plenitude dos tempos. Em outras palavras, Deus vai fazer a sua vontade se valer dentro do tempo antes de se esgotar o tempo. Estou certo ou não? Isso é interpretação de texto. Adolescentes, sabem interpretar esse texto? Quer dizer, Deus vai encabeçar Cristo enquanto durar o tempo. E quando Deus conseguir encabeçar Cristo sobre todas as coisas, não haverá mais necessidade do tempo. Vocês estão me entendendo? Então, o tempo só existe para esse trabalho. Por que o Senhor ainda não voltou? Porque Deus ainda não acabou, né, com esse mundo e trazer já logo a eternidade futura, porque Cristo ainda não encabeça sobre todas as coisas. E quem é responsável por isso, irmão? Nós, a igreja, somos corresponsáveis. Ele precisa primeiro encabeçar-nos. Tá? Então vamos ensinar o segredo. Paulo ensina o segredo no capítulo 3 de Efésios. Como Cristo vai conseguir encabeçar? No ritmo que estou indo, acho que não vou nem terminar a mensagem de 3 hoje, né? Porque é tão importante essa palavra que tem que ter, todos nós, irmãos, temos que ganhar revelação e clareza sobre isso, né? Efésios 3, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que é Cristo habitar no nosso coração? E o nosso coração é composto de uma parte do espírito humano chamada consciência e mais as 3 partes da alma. Não se preocupe se você não entendeu, tá? Com o tempo você vai entender. A nossa alma é a nossa personalidade. É a personalidade que nós usamos para viver todos os nossos dias. São as nossas características, não é isso? É a nossa pessoa. Então nós somos o que a nossa personalidade é, nós somos o que a nossa alma é. Então a nossa alma é composta de 3 partes. Nossa alma é composta de mente, onde estão os pensamentos. Nossa alma é composta de emoção, tá? Onde estão o quê? É o órgão que nós usamos para amar, para odiar, não é isso? Para gostar, apreciar. E a terceira parte da nossa alma é vontade. É o órgão que nós usamos para deliberações, para decisões, tomar decisões. Então, a nossa alma é formada de mente, emoção e vontade. Antes de nós nos convertermos a Deus, convertermos a Cristo, a nossa mente, segundo a Bíblia,
estava, eu digo, de um homem caído. Depois que o homem caiu, a nossa mente se encheu de pensamentos vãos, sem realidade de Deus. Então, vivemos durante todo esse tempo na vaidade dos nossos pensamentos, porque na nossa mente não habitava Cristo, na nossa mente, só habitava coisas da vaidade, coisas vazias. Mas graças a Deus, hoje nós nos convertemos a Cristo. E como vamos começar a permitir que Cristo venha a encabeçar-nos? Começamos a permitir que Cristo venha morar na minha mente. Habitar. Habitar aqui em grego é fazer morada. Então vamos convidar Cristo para entrar na nossa mente? Em lugar de nossa mente ser apenas algo do nosso domínio. Eu penso o que eu quero, a mente é minha, o pensamento é meu, eu penso o que eu quero. Não, convide a Ele, convide a Cristo para entrar na sua mente. Senhor, venha morar na minha mente. Não me deixe pensar mais nas coisas vazias. Seja o que? Conteúdo da minha mente. Mas não só isso, convide-o a entrar na sua emoção. Irmãos, todo homem sem Cristo na emoção tem uma emoção muito frágil, não é? Por isso, irmão, vira e mexe, nós temos problema com a nossa emoção, ansiedade toma conta, angústia toma conta, não é isso? As fragilidades emocionais tomam conta do nosso ser. Irmão, vamos convidar Cristo para entrar na nossa emoção? E a nossa vontade também. Em vez de ficar tomando decisões sozinho, não é isso? Vamos convidar Cristo para entrar na nossa vontade, para Ele tomar decisão por nós. Irmãos, é assim que Cristo vai encabeçar você e vai encabeçar a igreja. Agora, como vai fazer isso? Como vai fazer isso? Vamos continuar. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, na igreja, o que Deus deseja fazer na igreja, e tudo vai acontecer na igreja dentro da esfera do amor. Para quem está começando a nos acompanhar hoje, vocês sabem que nós temos falado de um tecido de amor que Deus está tecendo entre nós. E Deus é a urdidura desse tecido, fornecendo Ele mesmo como um amor para nós. E nós, ao desfrutarmos do amor de Deus, ao nos relacionarmos com outros homens, outros seres humanos, irmãos na igreja, nós estamos nos relacionando em amor, no amor de Deus. Por isso precisamos estar alicerçados como nosso alicerce, como nossa raiz, arraigados em amor. E a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Irmãos, é o único texto na Bíblia, e aqui fala de largura, comprimento, profundidade e altura, mas não fala de quê? Ninguém entre nós, seres humanos, fala: olha, por favor, mede para mim a largura. Você vai falar: mas largura de quê? Aqui não fala de quê? Então, aqui na verdade, refere-se às dimensões de Deus, às dimensões de Cristo. Como você vai entender, saber qual é a dimensão de Cristo? Irmãos, é somente juntamente com outros membros do corpo de Cristo. Edificados na igreja, nós conseguimos entender, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nós não conseguimos entender o amor de Cristo, mas espiritualmente podemos compreender juntamente com todos os membros do corpo de Cristo, quando nós começamos a viver essa vida da igreja em amor. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós permitimos que Cristo venha morar na nossa alma, Ele vai nos encher. Versículo 19 termina com o quê?
Para quê? Tudo isso que eu falei é para uma finalidade. Qual a finalidade? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui essa palavra sejais tomado, em grego, é melhor traduzido para que sejais preenchidos até toda a plenitude de Deus. Esse sejais preenchidos, irmãos, é preenchidos com o quê? Ele acabou de falar das dimensões de Cristo. Acabou de falar de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E tudo isso Deus... E acabou de falar sobre habitar Cristo no nosso coração. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que Deus deseja encher você com o próprio Cristo. Até que medida? Até o topo. Até a plenitude de Deus. Então, o segredo de Deus fazer a igreja ser encabeçada por Cristo não é só dando ensinamentos bíblicos de que deve se submeter a Cristo, né? Nós precisamos submeter todos os mandamentos da Bíblia, né? Como mandamento, como uma imposição que nós não conseguimos cumprir. Os maridos não conseguem amar sua esposa todo o tempo. As esposas não conseguem ser submissas ao marido todo o tempo. Nós não conseguimos nos submeter a Cristo a todo o tempo. Mas qual é a maneira de Deus fazer isso? Nos encher. Por isso, irmão, não me entendam mal. Eu, por exemplo, digo, irmãos, os chamados encontros de casais são bons apenas para dar informação de que o marido deve amar a esposa deve se submeter ao marido, e dar algumas dicas. Irmãos, mas isso não resolve. Não resolve. A única maneira que resolve, irmãos, é enchendo você de Cristo. Como encher? Como encher? Efésios, vamos continuar em Efésios? Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo ou redimir o tempo. Precisamos fazer valer cada minuto que passa, cada segundo que passa. Então, não devemos andar como nécios, como insensatos. Nós precisamos andar como sábios. Os sábios não desperdiçam tempo. Os sábios não permitem perder um segundo sequer. Então vamos andar. Andar aqui significa proceder, né? Nosso viver, nosso comportamento, nosso andar do dia a dia, certo? Então não vamos mais continuar andando como nécios, como insensatos. Vamos começar a andar como sábios. Os sábios redimem o tempo, ganham o tempo, não deixa perder o tempo. Porque os dias são maus, você não precisa fazer nada, já está fazendo o mal. Mas como assim? Não estou fazendo nada? Sim, porque você está deixando o tempo passar. E sem ganhar a finalidade para que é o tempo. Tá? Então, aí fala, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas... procurai o quê? Compreender qual a vontade do Senhor. Agora está me entendendo qual é a vontade do Senhor ou não? Qual é a vontade do Senhor? Acabei de mostrar para vocês no capítulo 1, versículo 9 e 10. Qual é a vontade do Senhor? É Cristo encabeçar
todas as coisas na plenitude dos tempos. Em outras palavras, se nesse minuto o que você estiver fazendo não é fazer Cristo governar você, ou o minuto ser usado para encabeçamento de Cristo em outras pessoas, em outras situações, o seu minuto foi desperdiçado. Cada minuto que passa, precisamos redimir. Cada minuto que passa tem que ser útil para o encabeçamento de Cristo, ou em mim, ou através de mim. Estão me entendendo? Então, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a maneira, irmãos, de eu na prática, já que eu falei que só ensinamento bíblico não resolve, qual é a maneira de realmente na prática eu conseguir fazer Cristo encher o meu ser, encher o meu coração? Como? Versículo 18. E não vos... Estão com muita pressa, espera um pouquinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Que vinho é esse? Irmãos, é o vinho desse mundo. É o nosso dia a dia de um ser humano. Um ser humano. O vinho aqui pode ser aqueles prazeres do pecado. O vinho aqui pode ser, sabe, essas coisas ruins. Mas o vinho aqui também pode indicar coisas legítimas de um ser humano, de um viver humano. Esse vinho pode ser o quê? Pode ser uma coisa legítima, como você amar sua família, criar sua família, você correr atrás do estudo, né? Ter uma profissão, você tem uma boa carreira, sabe, tudo isso é legítimo, é ou não é legítimo? Legítimo. Mas não permita que isso te embriague. Não permita que isso te tire da vontade de Deus. Não permita que isso te torne você um insensato para com a vontade do Senhor. Vocês entenderam? Eu agora não tenho tempo para as coisas de Deus, eu tenho que cuidar da minha família. Não tenho tempo agora para cuidar das coisas espirituais, eu preciso criar meus filhos. Eu preciso cuidar do meu emprego. Eu agora estou muito exigido do meu emprego, trabalho 14 horas por dia, né, para poder me fazer valer o meu salário. Então, irmão, tá bom, você tem o seu direito, mas você está perdendo, os seus minutos estão passando, sendo desperdiçados por você. Certo? Então, qual é a maneira de a gente não viver embriagado com o vinho desse mundo? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher-nos de Cristo, encher-nos de Espírito. Encher-nos de Espírito, irmãos, é um momento, é um estado. E o encher de Cristo, irmãos, é o resultado de constante encher do Espírito. Se vocês estão me entendendo a diferença. Encher-me do Espírito nesse momento, eu estou enchendo nesse momento do Espírito. Mas esse encher nesse momento é para o meu encher constante, até Cristo encher totalmente o meu ser. E como vou fazer para encher-me do Espírito? Versículo 19: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Não é isso? Com hinos, tal, mas eu sei que hoje é a palavra. Irmão, só tem uma maneira da gente falar entre nós, exercitar, falar a palavra de Cristo entre nós.
E assim eu vou enchendo de Espírito, e eu também vou me enchendo de Cristo. Porque aí vou complementar com com Colossenses 3,16, que é um versículo irmão. Vamos lá, Colossenses 3,16, como diz: habite, também é habitar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Efésios 3 fala de Cristo habitar no nosso coração. Mas qual é a maneira prática de Cristo habitar no meu coração? É a palavra de Cristo habitar no meu coração. Vocês entenderam? Por isso, irmãos, a palavra na obra de Deus constitui um elemento essencial para Deus nos dar vida. Por isso que o Evangelho de João 1:1 começa com: no princípio era a palavra. A maneira de Deus se comunicar conosco é através da palavra. E a palavra é uma pessoa, e a palavra é Cristo. Então, quando você recebe a palavra de Deus, você recebe Cristo. E quando você se enche da palavra de Deus, você se enche dessa pessoa que é Cristo. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, fazendo o quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quer dizer, qual é a maneira prática de eu deixar Cristo encabeçar minha vida? É me encher do Espírito e me encher de Cristo, que é me encher da palavra de Cristo, usando o quê? Falando entre nós a palavra. Aí vem a importância da imersão na palavra. Nós pegamos um trecho da palavra profética. Por que é tão importante a palavra profética nesse momento? Porque a palavra profética é a palavra que Deus está falando com você nesse momento. É a voz de comando nesse momento. É o que Deus quer falar com a sua igreja agora, para avançar no encabeçamento de Cristo. Então, é por isso que nós fazemos a imersão na palavra profética. E nós vimos que no Velho Testamento, Deus já tinha falado esse caminho para o seu povo em Deuteronômio 6. Vamos lá. Irmãos, hoje eu não me importo com a mensagem. Hoje... Importante, irmãos, que esse assunto fique muito claro entre nós. E nos ajude, irmãos, em fazer a vontade de Deus. Deuteronômio 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, você vê que é a palavra de comando, é a palavra de ordem agora, é a palavra profética. Alguns atacam a palavra profética. Irmãos, a palavra profética é a palavra que hoje te ordeno. Hoje te ordeno. Aqui fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O objetivo de Deus falar uma palavra é para que essa palavra esteja gravada no seu coração. É por isso que nós precisamos falar mutuamente. Precisamos fazer a imersão na palavra, até que essa palavra seja gravada em nosso coração. Porque no versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos. E a palavra inculcar, você pode procurar no dicionário em português. A palavra inculcar significa o quê? Significa gravar ou imprimir, tá? Alguma coisa, no nosso caso aqui é a palavra, gravar ou imprimir a palavra no coração, por
repetições seguidas. Procura um dicionário. É gravar ou imprimir alguma coisa, que no nosso caso é a palavra, por repetição seguida. Ora, se isso não é imersão na palavra que nós praticamos, do que é? Está aqui na Bíblia. E ainda fala para nós inculcarmos a palavra a nossos filhos. Por isso Deus está usando esses adolescentes aqui, ó. Esses adolescentes pela simplicidade, porque o adulto é mais complicado. Eles ouviram essa palavra, foram mais simples e obedientes e começaram o quê? Saíram na nossa frente, cantando o pneu, né? Eles estão fazendo, eles não só estão ouvindo mensagem, eles estão transcrevendo a mensagem, palavra por palavra, e depois estão falando entre eles, até inculcar cada palavra no seu coração. Por isso Deus está fazendo milagre por meio deles. As nossas reuniões não são mais as mesmas, com a participação desses adolescentes, que são cheios do Espírito, cheios de vida, estão encabeçados por Cristo, enchendo-nos de vida, né? E são meninos fora da caixa. Ontem, só 30 minutos antes de cada reunião, eles se espalharam entre 4 distritos, não é isso? E meia hora antes, eles saíram na vizinhança para chamar outros adolescentes nas ruas, nas casas. Isso é um milagre. Tem lugares que só tem prédio. Como é que você vai chamar o pessoal no prédio? Sempre acha alguém nas casas ou na rua. Você sabe que esses adolescentes, ontem conseguiram quantos? 14 adolescentes que chamaram nas ruas, nas casas, foram participar das reuniões. Nós adultos, eu nunca fiz isso. Tanto tempo que já sou de cristão, não fiz o que eles fizeram ontem em 30 minutos. E não só isso, esses meninos não têm medo de nada. Entram numa academia de judô, de artes marciais, param todo mundo ali, a aula, treino, para todo mundo. Nós viemos aqui para orar por vocês. Aí não só isso, começaram a fazer imersão na palavra com eles. Grito de guerra. Eles estão parando uma escola inteira, ou uma classe. Irmão, coisas desse tipo estão acontecendo. Esse final de semana, a igreja em Nhandeara tinha só uma adolescente. A igreja ficou, os líderes da igreja ficaram preocupados, nós não podemos ficar só com uma adolescente. Nós também vamos praticar a palavra, pela fé. Reuniram os irmãos e irmãs e essa adolescente saíram às ruas para procurar adolescentes. No final conseguiram juntar quantos? 20. 20 pessoas novas vieram. O Espírito é conosco. Não é a nossa capacidade de fazer a obra de Deus. A palavra de Deus está fazendo a obra de Deus. Então eu quero dizer o seguinte: inculcarás aos teus filhos, mas os seus filhos passaram na frente dos adultos. Estão fazendo esse trabalho. Por isso eu peço, vocês que são líderes das igrejas ou dos distritos, de algum local de reuniões, se ainda as reuniões estão funcionando a manivela. Acho que os jovens nunca viram um motor de um carro ligado a manivela. Vocês nunca viram, né? Antigamente, sabe como é que fazia funcionar o motor de um carro? Né? No começo não tinha motor de arranque, não tinha como dar partida. Então era pegar uma manivela, colocava na frente do motor, tinha uma peça que encaixava e girava assim, né? até começar a pegar, aí pegava, né? As reuniões da igreja que funcionam a manivela.
Irmãos, agora nós estamos em outra era. Peçam ajuda dos adolescentes. Levem os adolescentes para a sua igreja, para a sua região. E saiam com eles para convidar as pessoas nas ruas. E façam imersão na palavra juntamente com eles. Façam um grito de guerra juntamente com eles. Vocês vão ver como eles vão revitalizar a igreja. Aí Cristo terá como encabeçar a igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos. Ó Senhor Jesus. A vontade de Deus é tão importante que é encabeçamento de Cristo. Dê uma olhada em Mateus capítulo 7. Jesus deu uma advertência para nós. Se você não entender que fazer a vontade de Deus é isso que eu acabei de falar, você vai desperdiçar os seus minutos e vai chegar naquele dia, você vai dizer para o Senhor: Senhor, Senhor, eu gastei a minha vida cristã todinha, né, a teu dispor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, com muito suor, muito desgaste, muita fadiga, né? Eu preguei evangelho, eu já ajudei, né, velhinha a atravessar a rua, eu dei esmola para os pobres, eu fiz isso, fiz aquilo. Já pensou o Senhor dizer para você: olha, na verdade eu não te conheço? Você já pensou? Você pode ter feito coisas boas nos seus olhos, mas você não fez a vontade do Senhor. A vontade do Senhor qual é? Fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Isto é, você usou seus minutos para acontecer o encabeçamento de Cristo em você e através de você. Tá? Então vamos lá, versículo 21, Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora vocês entendem que é a vontade do meu Pai que está nos céus, não é? Trabalhar para o encabeçamento de Cristo, seja fazendo imersão. Quando você faz a imersão, você já está fazendo isso. Quando você faz grito de guerra, já está fazendo isso. Quando você usa essa energia toda na sua, pregar evangelho, orar pelas pessoas, você está fazendo isso. Você está fazendo a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não fizemos, em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se você viveu todo o tempo como um bom cristão, fazendo boas obras cristãs, mas nunca fez a vontade do Senhor, o que é a vontade do Senhor? Vamos repetir. Fazer encabeçar, né? Cristo encabeçar todas as coisas. Se eu fiz muitas coisas boas, mas eu não fiz o mais importante. Sabe, aqui fala: nunca vos conheci. Esse conhecer aqui é no sentido de aprovação. Eu nunca aprovei um ato seu, porque você não fez a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 13:50. Mateus 13:50. É isso mesmo? Não, tem alguma coisa errada aqui. É Marcos, vamos lá, vamos para Marcos 3, que é um versículo correspondente. Marcos 3, 35.
Na verdade era Mateus 12, tá? Mas vamos para Marcos, não tem problema. Marcos 3, 35. Ó, vou ler desde 31. Parece até um pouco, o Senhor foi um pouco, né, ríspido, né? Nisto chegaram sua mãe, de Jesus, tá? Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentado ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque eles estavam ouvindo a palavra de Jesus, e naquele momento eles estavam fazendo a vontade de Deus. Porque essa palavra que ouviam de Jesus estava encabeçando-os. Vocês estão entendendo? Aí no versículo 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E por isso, irmão, tudo que fizermos aqui na terra, tem que fazer a vontade de Deus. Até mesmo daqui a pouco você vai almoçar. Irmãos, até para almoçar, nós vamos almoçar é para trabalhar para encabeçamento de Cristo. Até para eu criar minha família, é criar minha família para fazer a vontade de Deus. Criar os meus filhos para fazer a vontade de Deus, não é isso? Tudo eu faço, eu posso fazer tudo como um ser humano normal, fazendo a vontade de Deus. Tá certo ou não? Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, que é o Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino? Que a gente fala tanto. Mateus 9, versículo 35. Jesus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, eu pergunto, o que é pregar o Evangelho do Reino? O que é o Evangelho do Reino? É o Evangelho que leva o encabeçamento de Cristo às pessoas. Irmãos, é isso que importa. Tudo que fazemos é para isso. O Evangelho que pregamos é para isso. Nós não pregamos meramente para dizer ao pastor: olha, se você crê em Jesus, você vai para o céu, vai virar lá no paraíso, tomando suco de laranja, deitado numa rede, né? E você vai sair do inferno. Irmão, não é isso não. O Evangelho que pregamos é: daqui para frente você vai ser governado por Cristo. Vamos já avisando a pessoa: você não terá mais sua liberdade. Cristo vai ser cabeça da sua vida. Você tem coragem de pregar assim? Esse é o Evangelho do Reino. Por isso, irmãos, Mateus 24, 14, que diz? Vocês conhecem bem. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O final dos tempos vai chegar somente quando esse Evangelho do Reino for pregado a todo mundo. Em outras palavras, quando as pessoas que ouvirem esse Evangelho forem encabeçadas por Cristo, então virá o fim. O tempo existe só para isso. Às vezes o homem não entende, né? Por que existe o tempo? Por que Deus criou o homem? No meu tempo tinha aquelas músicas, né? Deus dará, como é que é? Deus parece que criou o homem e largou o homem aqui na terra. Homem que se vire. Parece que Deus não tem nenhum propósito quando fez esse mundo. Não, Deus não é um Deus sem propósito. Deus é um Deus de propósito. Agora Deus está aguardando a igreja
aguardando você. Vocês já viram ontem, eu fiz a live, e também na quinta-feira, irmãos, o Evangelho de João nos leva lá para o alto. Nós precisamos subir lá para o alto. Vamos subir lá para o alto? Não, vamos lá. Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Irmão, nós, graças a Deus, nós podemos levantar os nossos olhos e ver uma porta aberta no céu, que só a igreja pode ver pela fé, né? Tem uma porta aberta, mas não necessariamente você é convidado para ir lá, né? Então, ele viu uma porta aberta no céu, mas graças a Deus que ele ouviu uma voz dizendo o quê? Sobe para aqui. Não só a igreja tem uma porta aberta no céu, a igreja tem um convite. Esse convite é até uma ordem. Sobe para aqui. Então, irmãos, não vamos mais ficar olhando as coisas aqui na terra. Qual é a vontade de Deus? Isso é a vontade de Deus, aquela é a vontade de Deus. Vamos subir. Quando nós subimos, irmão, nós vamos olhar lá de cima e nós vamos ver o cenário no céu. Que cenário nós temos no céu? João descreve aqui. É o que você tem que ver agora. Que cenário que tem lá no céu? Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esta é a vontade de Deus. Primeira coisa que João nos leva a ver sobre as asas de uma águia subindo lá no alto, lá no céu, é para ver o quê? Para ver o trono. Esse trono não está vazio. Nesse trono há alguém sentado. Quer dizer, tem alguém governando. A vontade de Deus, irmãos, é um encabeçamento de Cristo. Esse mundo, desde a rebelião de Satanás, também a queda do homem, irmãos, esse mundo ficou um caos, uma desordem total, fora, né, do governo de Deus. Deus quer estabelecer ordem de novo. Ele está usando a igreja. Primeiro a igreja precisa entrar em ordem. Irmãos, vamos deixar Cristo governar. Agora chegou o tempo final. Deus conta com você. Então Deus quer levar você primeiro a ver o que está no céu. O que você vê lá no céu? Um trono. Você vê que Deus quer estabelecer o seu reino aqui na terra, e nos deu o evangelho do reino para pregar. Então nós vamos sair às ruas para levar o encabeçamento de Cristo para as pessoas. Não, não é? João vai te levar para ver isso. Aí que mais? Versículo 4. Já vou pular. Ao redor do trono há também 24 tronos. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Irmãos, esse trono não está em recessão. Não tem uma placa dizendo horário de almoço. Não, esse trono está em plena atividade. Desse trono que você vai ver através do Evangelho de João, irmão, lá no céu, saem relâmpagos. Ezequiel 1, nós vimos os 4 viventes saía do meio de uma nuvem, né, com um vento tempestuoso, e ali havia o quê? Havia fogo saindo para tudo quanto é lado, relâmpagos, vozes, trovões, tinha um metal brilhante, o elétron. Ali, irmãos, desse trono está cheio de energia
né, soltando para tudo quanto é lado. Não está parado, não. Esse trono não está sossegado, tranquilo, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus quer colocar essa terra em ordem. Deus quer usar você como os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, irmão, estão no mesmo ritmo do trono. Não para. Zigue-zagueando. Fogo. Relâmpagos. Fogo para dentro, fogo para fora. Irmãos, só que há bem pouco tempo atrás, a igreja não estava nesse ritmo. A igreja estava a manivela. Brum, brum, e não pega. Irmãos, graças a Deus, de uns anos para cá, os 7 espíritos começaram a atuar. Do trono, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, e são os 7 Espíritos de Deus. Quando chegou em 2020, nós vimos em Salmo 110, versículo 3, que o Senhor começou a cumprir sua promessa na chegada da aurora. Vocês se lembram daquele versículo? As gotas do orvalho começam a cair justamente no início da aurora. Essas gotas do orvalho, irmãos, são esses adolescentes, crianças, jovens, que o Senhor fez cair. Por quê? Porque é chegada a hora. Chega de ficar na mornidão. Chega de ficar como se, sabe, como se nada tivesse pressa. O Senhor não tem pressa de nada. Não tem senso de urgência. A igreja aqui na terra, os líderes mais preocupados com a sua estrutura. Tem um grupo de pessoas que ele manda sobre, né? Ele faz, né? Ele é ouvido. Irmãos, não é mais esse tempo. O Senhor nos tirou desse tempo convencional, tradicional. O Senhor tem urgência. O Senhor quer colocar um ritmo aqui na terra, o mesmo ritmo no céu. Aqueles que estão acostumando o ritmo convencional estão ficando meio, né, descontentes com tudo isso que está acontecendo. Vocês estão atrapalhando, né, a minha zona de conforto. Estava tudo sossegado, né, e agora vocês estão aí, né? Irmãos, eu vou falar para ele, infelizmente, esse é o ritmo do céu. O céu está em alvoroço. O céu quer pôr essa terra em ordem, quer trazer o reino de Deus aqui na terra, e só tem um jeito de mexer com essa terra, irmãos, com relâmpagos, vozes e trovões, com esses adolescentes loucos que interrompem uma partida de futebol e ora pelas pessoas e levam para fazer grito de guerra e imersão da palavra. Irmãos, esse é o momento final. Deus está fazendo, não somos nós, Deus está fazendo. Por isso, irmão, vamos cooperar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E no tempo de Apocalipse, no tempo de Ezequiel 1, nós vimos que um dos seres viventes, um dos rostos dos 4 seres viventes era de águia, não é isso? Lá em Ezequiel 1, por isso que nós falamos da águia. Mas aqui, um dos seres viventes, aqui ó, versículo 7, e o 4º ser vivente é semelhante à águia, mas aqui não é só semelhante à águia, aqui é semelhante à águia quando está voando. Irmão, no tempo de Apocalipse não é mais águia parada. No tempo de Apocalipse é águia voando. Águia voando, essas penas aqui do lado, sabe? Mexendo com o vento, né? E a águia olhando para o chão, olhando para baixo, de cima para baixo. Tem tanta coisa para ser feita. É ou não é? Nós temos uma águia voando. Ó Senhor Jesus.
1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você ama o mundo, ama as paixões do mundo, você vai passar junto com esse mundo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha como é importante a vontade de Deus. E que é a vontade de Deus? Vamos repetir. É fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, começando por você. Apocalipse 4:11. É que a gente estava lendo, mas eu não li o versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmão, toda a criação foi feita para quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, quando será que terminará isso tudo, irmãos? Quando terminará? Apocalipse 20. Por isso, irmãos, a igreja em Filadélfia ama a volta do Senhor. Por isso a igreja em Filadélfia, irmãos, tem o mesmo ritmo do céu. Se o céu está em desespero, em que a vontade de Deus seja feita logo aqui na terra, a igreja em Filadélfia tem que estar também em desespero. Irmão, quando terminar essa era nossa, a igreja foi encabeçada por Cristo. Termina essa era, sabia? Só que no final dessa era vai vir uma grande tribulação sobre toda a humanidade. Mas os que estiverem fazendo a vontade de Deus são chamados de vencedores na Bíblia. Pela promessa que Deus deu para a igreja em Filadélfia, os vencedores serão poupados de passar pela grande tribulação. Então, os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. E eu quero fazer parte dessa leva. Se eles estiverem vivos naquela época, serão arrebatados vivos. Se, assim como muitos vencedores já dormiram no Senhor, serão ressuscitados e serão também arrebatados. E aí virá a grande tribulação, e esses vencedores virão com nosso Senhor na sua parousia, na sua aparição pública, na sua vinda pública. Ele terminará com toda a bagunça. E nós, os vencedores, voltaremos com ele nessa última batalha. Está em capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se acha fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14, são os vencedores. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, essa será a última batalha de Armagedon, quando Anticristo, com falso profeta, juntarão os exércitos dos 10 reis, daqui de Apocalipse, e
encurralarão o povo de Israel, os judeus, ali na cidade santa, né? Ali no vale de Cedron, haverá a última batalha, eles estarão encurralados. E o Senhor Jesus voltará, pisará com os 2 pés sobre o Monte das Oliveiras. Eu estive lá, Monte das Oliveiras. Quem está no Monte das Oliveiras, dá para enxergar o templo. E entre o Monte das Oliveiras e o templo tem um vale, chamado Vale de Cedron. E o Senhor Jesus pisará aqui, porque os judeus serão encurralados aqui. E o Senhor pisará no Monte das Oliveiras, um pé ao norte e outro pé ao sul. E fenderá esse monte, né? Eles fugirão. Os remanescentes de Israel fugirão pelo vale aberto. E será o fim. Aí o que acontecerá? O anticristo e todos os exércitos. Dê uma olhada aqui, ó. Versículo, onde está? Versículo 20, de capítulo 19. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa foi a última batalha. Então o Senhor varrerá as coisas negativas para o lago de fogo. O anticristo será lançado para o lago de fogo. Todo esse exército rebelde será lançado no lago de fogo. Aí virá a era dos 1000 anos, a era do milênio, reino milenar, ainda dentro do tempo. Por quê? Porque Satanás será aprisionado e será preso por um tempo. Aí então, no reino milenar, é o reino de Cristo, reino do Filho de Deus. O Senhor vai reinar durante 1000 anos. 1000 anos. Aí, Ele vai reinar tranquilamente. E nós vamos reinar com Ele. Os vencedores reinarão com Ele. Olha aqui, versículo 6 de capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. São esses que fazem a vontade de Deus. Aí, irmãos, quando termina os 1000 anos, versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele vai fazer a última molecagem dele, Deixa ele fazer, Ele vai sair, seduzir as nações, vai provocar a última rebelião, não tem problema. Aí no versículo 10, o diabo, o sedutor dele, estou falando isso já no final do milênio, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, agora não sai mais, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso já no final do milênio, E não só isso, no versículo 14, então a morte e o inferno aqui é o Hades, a morte e o Hades foram lançados também para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, até a morte será lançada para o lago de fogo. Isto é, Deus vai limpar esse universo de toda desobediência. Tudo que não quer ser encabeçado por Cristo vai para o lago de fogo, certo? E versículo, aí, irmão, termina o tempo. Quando tudo estiver encabeçado por Cristo, irmãos, o tempo deixará de ter a sua finalidade. O tempo existe, irmão, para encabeçar todas as coisas em Cristo.
E quando terminar o tempo, entra o capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21, o que tem aí? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que é representação da igreja, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, esse é o tabernáculo de Deus com os homens, tudo encabeçado por Cristo, e Cristo encabeçado por Deus, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus e ele, outra tradução diz, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Deus e os homens estarão totalmente unidos. Nós seremos recebidos para dentro de Deus, em Cristo. Irmãos, nós estaremos para toda a eternidade com Deus. Não é bom isso? Vale a pena ou não viver hoje pregando o Evangelho do Reino, vivendo a realidade do encabeçamento de Cristo? Aí você vai ver como é importante, irmãos, a imersão na palavra, inculcar a palavra no nosso coração e pregar o Evangelho do Reino e trazer o Senhor de volta. Queridos irmãos, eu de novo não consegui entrar, né, uma boa parte na mensagem 3 de novo, mas irmãos, eu acho que isso é suficiente para a gente ter... Ah, não, esqueci, peraí. 1 Coríntios 14, 15. Ó, isso é importante, tinha esquecido. 1 Coríntios 15. Mas já vamos terminar. Ó, versículo 24. E então virá o fim que eu acabei de falar para vocês. Então virá o fim, quando ele, Cristo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Não sei se vocês entenderam. Cristo receberá o reino do Pai para reinar durante 1000 anos, e esses 1000 anos ainda estão no tempo, certo? Então Cristo reinará durante 1000 anos, mas Cristo ainda não pode entregar o reino a Deus, porque Satanás ainda está preso só, precisa ser lançado no lago de fogo. A morte ainda não foi lançada no lago de fogo, e também o Hades, vocês se lembram? Então precisa terminar, né, o final do milênio para poder lançar, Satanás fazer a última rebelião dele, será lançado no lago de fogo, aí a morte também vai embora, né? O Hades também vai embora. Aí sim, irmãos, Cristo vai entregar o reino ao Pai. Vocês entenderam? É assim. Então virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a autoridade. Irmão, qualquer autoridade que não seja a autoridade de Cristo, irmãos, é contra, é resistência, não é isso? Irmão, nós estamos pregando o Evangelho do Reino justamente para isso, e eliminar essa resistência de nós também, né? Então, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, quer dizer, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus colocou Cristo como cabeça sobre todas as coisas.
E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, Deus não está subordinado a Cristo. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, mas Deus não está subordinado a Cristo. Quando, porém, todas as coisas que lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Acabou. Amém.